Bom, então nós vamos continuar a tratar do tema do controle da administração, né? Principalmente sobre o enfoque da atividade financeira do Estado. Nós vimos na última aula, de modo geral, o controle da administração pública, e nós vimos que essa ideia de controle, ela surge exatamente em conjunto com o Estado de Direito, né? No qual todos os atos, não só da população, mas os atos do governante, eles se submetem a um regime jurídico, eles se submetem ao ordenamento jurídico. Então, a ideia do surgimento do Estado de Direito foi exatamente controlar os abusos cometidos pelos reis absolutistas, né? Então, inicialmente, essa ideia de controle, ela veio como uma ideia de barrar a atuação dos governantes só do ponto de vista de vamos controlar para não ter abusos. Mas aí, com o tempo, principalmente ao longo das últimas décadas, o controle também ganhou uma ideia de que ele tem que ser eficiente, de que a atuação administrativa tem que ser eficiente. Então, para além da gente ver se esse controle está de acordo com a lei ou não, a gente tem que ver se ele está cumprindo as finalidades para as quais o Estado foi criado. E é por isso que a gente tem vários tipos, né, vários parâmetros para esse controle. Então, o controle da atividade financeira do Estado, a gente vai focar exatamente nessa disciplina do controle da atividade financeira, porque a gente está estudando ao longo do semestre a atividade financeira do Estado. Então, nós vimos que o controle sobre a administração pública, ele pode ser de diversas formas, pode ser pelo judiciário, pelo legislativo, mas o que a gente vai tratar principalmente é o controle da administração da atividade financeira, e a gente vai ver que o principal órgão que faz esse controle é o Tribunal de Contas, são os tribunais de contas, a gente vai ver como que funciona, né? Quem que são esses órgãos, como que eles atuam, como eles são compostos, a gente vai entender melhor sobre essa estrutura. Então, a atividade financeira do Estado, como qualquer atividade da administração pública, ela precisa ser controlada. Então, vai haver uma fiscalização, então, de todos daqueles requisitos que a gente estudou, né, do que significa, do que é a atividade financeira do Estado. Então, vai ter uma fiscalização sobre a previsão de receitas, sobre as despesas, sobre as leis orçamentárias, sobre a execução desse orçamento, sobre a obtenção de empréstimos. Toda a atividade financeira do Estado, ela vai ser controlada. E aqui os principais dispositivos do ordenamento jurídico sobre o tema estão principalmente no artigo 70 a 75 da Constituição, mas também estão na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei 4.320, que é a Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro, Normas Gerais das Finanças Públicas. Todas elas vão trazer normas sobre o controle da atividade financeira do Estado. Então, nós vimos na última aula, mas eu quis trazer de novo para a gente repisar, a gente ficar bem forte isso, para a gente entender quais são os critérios, o que o controle da atividade financeira ele vai avaliar, com base em quê, né, que vai ser controlada a atividade financeira do Estado. Então, a primeira questão é que a Constituição, ela prevê lá no artigo 70, e esse artigo é muito importante para a gente, ele vai vir ao longo de diversos momentos da aula, mas o que é importante aqui, a gente frisar, é que a fiscalização, então, da atividade financeira, ela vai ser analisada quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Ela será exercida pelo Congresso Nacional e pelo sistema de controle interno de cada poder. A gente vai ver isso com calma, mas para mim aqui, nesse momento, o que é importante são esses critérios. O que o órgão de controle vai avaliar quando ele estiver analisando a atividade financeira do Estado. Então, primeiro deles, né, que é o que a gente já está acostumado a ver, que a administração pública se submete ao princípio da legalidade. E, principalmente na atividade financeira, a gente viu que esse princípio é mais importante ainda, porque todas as despesas elas têm que estar previstas em lei. Então, sempre, o primeiro ponto que vai ser analisado é se a atividade está de acordo ou não com a lei, com o que está previsto no ordenamento jurídico. Só que esse controle, apenas de legalidade, ele não é suficiente para verificar se aquele gasto público, ele realmente está de acordo com o ordenamento jurídico como um todo.
se é um gasto que está de acordo com a moralidade, com a legitimidade, por isso que são necessários outros critérios de avaliação. Às vezes um gasto ele pode ser legal sob um ponto de vista, mas ele é um gasto que vai contra outros princípios. Então, por isso que ampliou-se esses critérios para avaliação da atividade financeira do Estado. Então, além da legalidade, o controle ele também vai avaliar a legitimidade, que é exatamente a conformidade com os princípios e o atendimento do interesse público. Então, às vezes, um gasto, e aqui eu trouxe o exemplo que eu tratei na última aula também, um gasto expressivo com festividades, por exemplo. Embora, a princípio, esse gasto ele esteja previsto no orçamento, na lei orçamentária, e a princípio ele seja legal, tem que ser avaliado com outros princípios, né? Se esse gasto ele é adequado, se ele atende à moralidade. Então, realizar festas para os servidores, por exemplo, com altos gastos, com comidas caras, será que isso está de acordo com os princípios? Então, o controle ele vai avaliar isso também. Ele tem esse leque mais abrangente da análise da atividade financeira do Estado. Outro ponto que o controle vai olhar é a economicidade daquele gasto, que é a eficiência, né, que é aquela relação de custo-benefício do gasto. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês terem ideia de como que o controle ele pode avaliar essa economicidade, que é o seguinte. Por exemplo, numa contratação pública de equipamentos de informática, a administração ela tem duas opções, né, na prática. Ela pode tanto alugar os equipamentos, como ela pode comprar os equipamentos novos. Então, comprar novas impressoras ou realizar uma contratação que vai alugar as impressoras. A princípio, ambas as atuações, elas são legais, elas estão de acordo com o princípio da legalidade, porque a administração pode realizar as duas. Mas o que a administração tem que avaliar é a vantajosidade. Qual das duas é mais econômica para a administração? Tem que avaliar, a administração tem que levar isso em consideração, ela tem que fazer essa análise. E aí o órgão de controle, posteriormente, ele vai poder verificar. Então, o que o Tribunal de Contas da União já entendeu é que, nesses casos, é necessário que a administração, quando ela vai optar por uma das duas soluções, que ela apresente estudos demonstrando por que aquela opção é mais vantajosa para a administração. Então, eu já vi, por exemplo, estudos falando, olha, para a administração é mais vantajoso o aluguel de impressoras, porque são equipamentos que eles vão se renovando, né, vão aparecendo novos, com novas tecnologias rapidamente, e, por meio do aluguel, você pode exigir da empresa que sempre forneça as novas impressoras, as mais modernas, por exemplo. Ao passo que também a administração se livrar desse passivo é muito difícil. O que faz com os equipamentos antigos, né? Qual que é o custo disso para a administração? Então, a princípio, as duas condutas são legais, elas estão previstas na lei, mas exige-se que a administração comprove o custo-benefício dessa atuação. E aí o órgão de controle ele vai poder analisar a atuação administrativa com base nesse critério também da economicidade. Outras previsões da lei, na verdade, não são bem critérios, né? São objetos de análise. O que o órgão de controle vai analisar? A aplicação de subvenções, que são valores repassados a instituições privadas sem fins lucrativos, e as renúncias de receitas, que a gente já estudou, que até caiu em um dos trabalhos, que eu expliquei novamente na semana passada, o que seriam essas renúncias de receitas, mas tendo em vista que elas são, na verdade, mecanismos por meio do qual a administração deixa de receber receitas públicas, essa renúncia é extremamente relevante, por isso que ela também é controlada e a Constituição ressalta a necessidade de controle, tanto dessa aplicação de subvenções quanto de renúncias de receitas. E aí a Constituição também, no mesmo artigo, ele traz os tipos de fiscalização do controle. O artigo 70 da Constituição, o mesmo artigo quando ele inicia, né, a tratar sobre o controle da administração pública, esse artigo 70 vai dizer que a fiscalização ela é contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. O que é isso, né? Então, os tipos de controle, onde que o controle vai avaliar, como que ele vai atuar. Então, tem uma fiscalização que é contábil, que vai fazer por meio das escriturações contábeis mesmo, por isso que a gente vê que, no âmbito dos órgãos de controle,
Existem profissionais próprios da área de contabilidade, porque precisa fazer essa análise de registros contábeis, análise de dados. Então, é uma análise bem numérica mesmo. Também existe um controle que ele é financeiro e orçamentário, que é exatamente o que a gente estudou, né, de controlar a arrecadação de receitas, realizar despesas, observância das leis orçamentárias. Um controle que é operacional, é de como essa despesa é efetivada, regularidade dos procedimentos na administração pública, então, de um procedimento de licitação, por exemplo. E também um controle patrimonial. Esse controle patrimonial, ele tem como objetivo principal verificar a atuação do patrimônio público, né? Tanto se está vendendo, quanto se está conservando o patrimônio. Quem trabalha em administração pública já viu que todos os bens, eles têm um número, um código, né? E que todo ano faz uma análise do patrimônio, os bens que estão disponíveis ali, naquele determinado órgão. Então, tem que ter sempre essa análise de conservação do patrimônio, né? Tipo, some um computador, e aí? O que aconteceu que esse computador sumiu? Quem era responsável por ele? Tudo isso impacta no dinheiro da administração, né? Nos valores da administração. Então, essa análise do patrimônio, esse controle do patrimônio, ele também tem que ser realizado. Aí, pessoal, a gente viu também na última aula que existem dois tipos de controle, né, na administração pública, quando a gente estava vendo as classificações do controle. Existe um controle interno, que é exercido pelo próprio órgão sobre a sua própria atividade, e um controle externo, que é exercido por outro órgão. Então, a gente vai estudar essas duas hipóteses de controle com base na incidência na atividade financeira do Estado. O controle interno, então, é quando dentro do próprio órgão existem agentes que são responsáveis dentro do próprio poder pela realização dessa fiscalização da atividade financeira do Estado. Apesar de tratar, né, da questão do controle da necessidade de controle da atividade financeira da administração pública, desde a criação do Estado de Direito, então seria uma ideia antiga, na verdade a gente vê que essas formulações de controle, como a gente vê hoje, elas são bem recentes na história, né? Se for verificar, por exemplo, os órgãos de controle interno, o primeiro registro em lei acerca do controle interno é da Lei 4.320 de 64, que é aquela norma que a gente sempre trata, que trata, né, das normas de direito financeiro. Então, ela vem falar de controle interno nos artigos 75 e 76. E depois disso, a nossa Constituição, ela previu uma obrigatoriedade de que os poderes legislativo, executivo e judiciário, eles mantenham um sistema de controle interno exatamente para avaliar a atuação do Estado. No âmbito da União, até 2003, as atividades de controle eram exercidas por um órgão chamado Secretaria Federal de Controle Interno. E aí, a partir de 2003, foi criado o órgão que todo mundo conhece, já ouviu falar, que é a Controladoria Geral da União, que é a CGU. E aí é um órgão de controle interno no âmbito da administração pública federal, que tem competência de executar atividades de defesa do patrimônio, controle interno, auditoria, ouvidoria e transparência. Depois que foi criada, então, a CGU, que a gente viu em 2003, que, a partir disso, diversos estados e municípios começaram a criar os seus órgãos de controle interno. Então, a gente vê que é bem recente, por exemplo, Ceará, Maranhão, Piauí, Tocantins, 2003, né? E municípios como Belo Horizonte desde 2006, e São Paulo, Recife, desde 2009. Então, a gente vê que a criação de órgãos de controle na estrutura de administração pública, ela é uma realidade recente. E também no âmbito do controle interno, a gente vê uma crescente, né, uma alteração desse posicionamento, que no início, quando se pensava em controle interno, era um controle meramente contábil, controle numérico. E hoje em dia, esse controle ele foi evoluindo para abarcar aqueles diversos critérios que a gente viu
Então, hoje o controle interno ele exerce várias funções, a função de auditoria, de corregedoria, ouvidoria, transparência e combate à corrupção. E sempre levando em consideração aqueles critérios que nós vimos, de legalidade, de legitimidade, de economicidade. Em âmbito federal, nós temos os seguintes órgãos de controle interno. Tem a CGU, que é a Controladoria Geral da União, que é do Poder Executivo. Tem a Secretaria de Controle da Câmara, que é o órgão do Poder Legislativo. Secretaria de Controle do Senado, também do Poder Legislativo. E o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do Poder Judiciário, é o órgão que exerce o controle interno, então, sobre o Poder Judiciário. Para que existe o controle interno? Como que ele atua? Quais são as finalidades desse órgão, né, dentro da administração pública? Então, a primeira finalidade do órgão de controle interno, ele vai avaliar o cumprimento das leis orçamentárias. Nós estudamos o plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual. Nós vimos que cada uma dessas leis, elas têm objetivos próprios e elas trazem no âmbito do plano plurianual, por exemplo, metas para os próximos 4 anos, mais no âmbito concreto da lei orçamentária anual, despesas e receitas. Então, o órgão de controle interno ele vai avaliar se essas leis orçamentárias elas foram cumpridas conforme o previsto. Também vai avaliar a legalidade dos resultados da atividade administrativa, quanto àqueles critérios de eficácia e eficiência do gasto público, conforme a gente viu. Vai controlar as operações de crédito, ou seja, os empréstimos da administração, do órgão controlado, e vai auxiliar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Então, o controle interno ele é um órgão que ele auxilia o controle externo, ele é relevante porque ele vai auxiliar os tribunais de contas. É importante a gente tratar que não há uma hierarquia entre os órgãos de controle interno e os órgãos de controle externo da administração pública. Então, não há uma hierarquia, por exemplo, entre uma controladoria de um município e o Tribunal de Contas. A atuação primordial do controle interno é essa de auxiliar o Tribunal de Contas, né, quando ele constatar alguma irregularidade, e o responsável pelo órgão de controle interno, ele tem que obrigatoriamente informar o Tribunal de Contas quando ele constata essa irregularidade, sob pena de responsabilidade solidária. Ele vai ser punido em conjunto com o responsável por aquela irregularidade. Então, o servidor, né, responsável pelo controle interno, ele tem essa obrigatoriedade de sempre que ele verifica na sua atuação de controle, de verificação da atuação da administração pública, informar o Tribunal de Contas sobre aquela irregularidade. E a ausência de informação ao Tribunal de Contas é tão grave, pessoal, que eu trouxe aqui um exemplo da lei complementar 102 de 2008, que prevê sobre a organização do Tribunal de Contas de Minas Gerais, é a lei orgânica do Tribunal de Contas de Minas Gerais. E essa lei prevê uma multa de R$35 mil para o gestor que, verificando uma irregularidade, ele se omite e não informa o Tribunal de Contas essa irregularidade, o gestor. Então, essa informação ela é extremamente relevante, né, da ciência ao Tribunal de Contas para que ele possa realizar a sua fiscalização. Aí eu trouxe um esqueminha para vocês, para ficar mais claro, que então o órgão de controle interno, ele toma ciência, ele fica sabendo de uma irregularidade ou de uma ilegalidade, e ele vai informar imediatamente o Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade solidária. Além de informar o Tribunal de Contas, né, não é só, fiquei sabendo, existe uma irregularidade, Tribunal de Contas, toma esse pepino para você resolver. Não é isso, né? O órgão de controle interno, ele também, além de comunicar para o Tribunal de Contas, ele deve buscar sanar a irregularidade, orientar o gestor, buscar o ressarcimento do dano e, principalmente, né, evitar que atitudes semelhantes elas aconteçam. Então, o órgão de controle interno ele também tem esse papel orientador da atividade da administração pública. Eu trouxe aqui uma fala para vocês do professor Marcos Abraão,
Quando ele fala que o controle interno, ele é feito a partir da análise e conferência de registros contábeis e financeiros, relatórios emitidos, dos documentos comprobatórios dos atos realizados e das auditorias internas feitas pelos órgãos da administração pública em relação aos seus próprios atos. Tem uma função essencialmente preventiva e trata-se de um relevante instrumento de supervisão da atividade financeira estatal em relação aos seus agentes, instituições e órgãos. Então, o professor Marcos Abraham, ele trata dessa relevância do órgão de controle interno, principalmente dessa função preventiva, né, dessa atuação que eu acabei de explicar para vocês, que verificando uma irregularidade, o tribunal pode orientar o gestor público para atuar de forma que aquilo não se repita, que aquilo não ocorra novamente. E aí eu trouxe para vocês também algumas decisões do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre o controle interno. A primeira delas é em duas consultas que o tribunal fala que o órgão de controle interno ele não pode ser terceirizado, ou seja, a administração não pode contratar uma empresa para executar esse controle, porque são atribuições que são do ente público, né? Então ele não pode delegar a outro órgão, a outra pessoa. Então o controle interno ele tem que ser exercido por órgão da própria administração pública. Nessa outra consulta, 653/861, o Tribunal de Contas falou que a instituição de um controle interno ela é obrigatória no Legislativo, Executivo e Judiciário. Exatamente por essa necessidade de acompanhamento da gestão pública e de acordo com o que prevê a Constituição. Outra consulta também, que é super importante no Tribunal de Contas, é essa 751/297. Nessa consulta, se questionava o seguinte: quais irregularidades que têm que ser comunicadas ao Tribunal de Contas? Às vezes o órgão de controle, na sua atuação, se ele verificou determinada irregularidade, e se é uma irregularidade pequena, que ele mesmo consegue resolver ali, ainda assim é necessário acionar o Tribunal de Contas? E o Tribunal de Contas entendeu nessa consulta que toda e qualquer irregularidade, independente se ela é possível de ser resolvida naquele momento, independente de qualquer coisa, ela tem que ser comunicada necessariamente ao Tribunal de Contas. E por fim, eu trouxe essa consulta que é esse processo, né, de prestação de contas que é bem recente, foi de uma sessão agora de 29 de abril, e por meio desse processo houve uma recomendação ao município de Rio do Prado para que que nos próximos, né, processos, o controle interno ele envie relatórios completos, tendo em vista toda a competência constitucionalmente conferida, para ele acompanhar, de fato, a atividade financeira, né, da administração pública e enviar relatórios mais completos para que possa ser feita essa análise pelo Tribunal de Contas. Então, essas são as principais decisões do tribunal no âmbito do controle interno, que, como a gente viu, é um órgão relevante existente em cada poder, que é o próprio poder se autoavaliando, né, verificando a sua própria atuação. E aí a gente vai ver também que, além desse controle interno, que é o controle exercido por cada poder sobre si mesmo, existe um controle externo, que é exercido por outro órgão sobre a atividade da administração pública. Esse controle externo, ele é exercido pela Constituição. A Constituição trata, né, que o controle externo ele é exercido pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas, né, no caso da Administração Pública Federal da União. E a gente vai ver, ao longo da matéria, que, na verdade, apesar da titularidade do controle externo ele ser do Poder Legislativo, o órgão que mais tem competências para atuar no âmbito do controle externo, de fato, é o Tribunal de Contas. Os tribunais de contas, eles são órgãos que são colegiados, ou seja, a decisão é tomada por mais de um conselheiro ou ministro, e eles têm essa função de fiscalizar o controle do orçamento. A principal função do Tribunal de Contas é auxiliar o
Poder Legislativo, no julgamento de contas, a gente vai ver daqui a pouquinho essa função, mas os tribunais de contas, eles possuem funções próprias, eles não atuam só em conjunto com o Poder Legislativo, eles têm as atribuições próprias, conferidas pela Constituição, que os tornam órgãos autônomos. A gente vai ver essa natureza jurídica do Tribunal de Contas. Então, em resumo, assim, o que o Tribunal de Contas faz? Ele vai verificar como são gastos e geridos os recursos públicos sob os aspectos da legalidade, da legitimidade e da eficiência, conforme a gente viu. Eu quero que vocês, eu coloquei até num slide bem chamativo, assim, porque apesar da gente chamar de Tribunal de Contas, tem que ficar muito claro que os tribunais de contas, eles não são órgãos do Poder Judiciário. Apesar de ser tribunal, né, a gente sempre associa, até porque é bem parecido a composição do Tribunal de Contas, as prerrogativas dos conselheiros e dos ministros, ela é similar do Poder Judiciário. E acho que até pelo próprio nome, né, de tribunal, assim, a gente associa ao Poder Judiciário, mas os tribunais de contas, eles não são órgãos do Poder Judiciário. Os tribunais de contas também não são órgãos do Poder Legislativo. E aqui, a controvérsia, no caso do Poder Judiciário, a controvérsia é mais do ponto de vista leigo, assim, da gente achar que tribunal, por ser tribunal é a mesma coisa, de similaridade, mas aqui, do ponto de vista do Poder Legislativo, existe algumas questões que, de fato, trazem essa dúvida, né, se o Tribunal de Contas pertenceria ou não ao Poder Legislativo, porque quando a Constituição, ela trata o Tribunal de Contas, ela trata em conjunto com o Poder Legislativo. E ela fala que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, sempre fica essa questão, né, se o Tribunal de Contas ele faria ou não parte do Poder Legislativo. Mas o que a doutrina majoritária entende, e a jurisprudência também entende, é que o Tribunal de Contas ele também não é órgão do Poder Legislativo. Que quando fala auxílio, esse auxílio não é que ele é um órgão subalterno, ele vai auxiliar no aspecto de que o Tribunal de Contas é um órgão técnico e o Congresso é um órgão político. Então, ele vai analisar do ponto de vista técnico do seu corpo profissional de contadores, economistas, advogados, ele vai analisar essas contas e vai enviar para o Congresso fazer um julgamento político. Então, não existe uma hierarquia entre Poder Legislativo e Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas, as competências dele, ela vem do próprio corpo, diretamente da Constituição. Não é o Poder Legislativo que dá as competências ao Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas, ele não é nem órgão do Poder Judiciário, nem órgão do Poder Legislativo. Aí eu trouxe para vocês, como eu disse, né, que a maioria, que é o entendimento majoritário de que eles não são órgãos do Poder Legislativo. Então, eu trouxe uma decisão do STF, que fala que os tribunais de contas, eles não estão subordinados por qualquer vínculo de ordem hierárquica ao Poder Legislativo, porque a competência institucional dos tribunais de contas não deriva de delegação dos órgãos do Poder Legislativo, mas ela é emanada diretamente da Constituição, como eu falei para vocês. Também trouxe aqui uma fala do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o Carlos Aires Brito, quando ele estuda, né, o regime constitucional dos tribunais de contas, ele também trata que o Tribunal de Contas ele não é um órgão do Congresso Nacional, ele não é um órgão do Poder Legislativo, e que não existe essa relação de hierarquia, de subalternidade entre os dois órgãos. A atuação do Tribunal de Contas ela está ao lado do Congresso Nacional, ao lado do Poder Legislativo, mas ela não está dentro desse poder. E aí, então, gente, vocês devem estar pensando, né? Tá, o Tribunal de Contas não é órgão, não seria do Executivo, mas ele não é órgão do Judiciário, ele não é órgão do Legislativo. O que seria o Tribunal de Contas, então? A doutrina majoritária entende que eles seriam
que eles são, né, que os tribunais de contas, eles são órgãos autônomos. Assim como o Ministério Público, por exemplo, porque quando houve aquela divisão de Montesquieu dos poderes legislativo, executivo e judiciário, não se pensava em outras funções do Estado. Hoje em dia a gente tem outras funções da administração pública, né? Então, essa divisão dos três poderes estanque e que todos os órgãos se enquadrariam, ela não funciona exatamente no nosso modelo constitucional atual. Então, o entendimento principal na atualidade é que os tribunais de contas, eles são órgãos autônomos, eles não são nem do poder judiciário, nem do executivo, nem do poder legislativo. Então, são órgãos autônomos. Então, só para vocês ficarem bem claro isso na mente, que os tribunais de contas são órgãos autônomos. Quem se submete ao julgamento do Tribunal de Contas? Quem que o Tribunal de Contas vai fiscalizar? Tudo está lá no artigo 70 da Constituição, que é ele que vai falar, né, que o controle externo é do Poder Legislativo, com auxílio dos Tribunais de Contas. E esse artigo 70, no parágrafo único, ele vai falar que vai prestar contas qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. Então, o que isso quer dizer para a gente aqui? Que não importa se é pessoa de direito público, se é pessoa de direito privado, o que importa para o âmbito de fiscalização do Tribunal de Contas é a natureza do recurso utilizado pelaquela entidade. Então, onde tem recurso público, tem atuação do Tribunal de Contas. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas, ele atua no âmbito do terceiro setor, por exemplo. Vai analisar as contas, por exemplo, dos serviços sociais, SESC, SENAC, também, que são entidades de direito privado, mas se submetem também ao Tribunal de Contas. Outro exemplo de pessoas que se submetem ao Tribunal de Contas são, por exemplo, beneficiários de bolsas de estudo e projetos de pesquisa. São pessoas físicas, né, que recebem a bolsa de estudo, não são membros da administração, mas tendo em vista que eles recebem valores públicos dessas bolsas, eles também vão se submeter ao julgamento do Tribunal de Contas. Mas é importante a gente entender que o objeto, né, que o Tribunal de Contas ele vai atuar quando tem gestão de recursos públicos. Então, se um particular, por exemplo, que não tem nenhum vínculo com a administração pública, ele causa um dano ao erário, por exemplo, ele estraga um bem público, ele estraga uma quadra pública, uma praça, que eu acho que eu pus uma quadra, né? Se esse particular ele causa um dano ao erário, existem outras formas de reaver esse valor. Não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele vai atuar quando há uma gestão de recursos públicos envolvida. Não é necessariamente sempre que existe um dano ao erário, só para trazer essa diferenciação para vocês. E também a gente tratar que prestar contas é um dever de todo mundo, de todo aquele que mexe com dinheiro público. Como eu falei, pessoas que recebem bolsas de estudos, elas têm que prestar contas, sim. Então, a omissão nessa prestação de contas, ela pode ter diversas consequências, e aí, entre elas, instauração de tomadas de contas especial perante o Tribunal de Contas, pode configurar um ato de improbidade administrativa e também é um crime de responsabilidade. Então, todo aquele que administra bens e valores públicos, ele tem o dever de prestar contas sob pena de incidir essas consequências sobre a sua atuação. E aí a gente vem aqui para as funções do Tribunais de Contas, né? O que os tribunais fazem? Os tribunais, eles têm uma função de fiscalizar, que é a função primordial, né, de fiscalizar os atos da administração pública, atos de admissão, despesas com pessoal, endividamento público. Tem uma função de opinar, que é essa função de apresentar o parecer prévio sobre as contas do executivo. Eu vou tratar dessa função opinativa daqui a pouco, que é quando o tribunal ele atua em auxílio ao poder legislativo. Mas ele também tem uma função julgadora. Ele também tem os processos e ele dá uma decisão sobre aqueles processos, pode até aplicar penalidades, como a gente vai ver
na próxima função, que é a função sancionadora. O Tribunal de Contas ele pode aplicar penalidades quando alguns grupos, né, quando trataram daqueles casos, daquelas jurisprudências que eu passei para vocês puderam perceber que em alguns casos o Tribunal de Contas aplicou multa, o Tribunal de Contas determinou a devolução do valor ao erário. Então, ele tem essa função sancionadora de aplicar penalidades também. O Tribunal de Contas também tem uma função corretiva, que é de determinar recomendações, né, para sanar algumas irregularidades. Então, a gente viu, por exemplo, que em alguns casos ele não aplica a penalidade diretamente, mas ele emite uma recomendação para que o órgão, nos próximos casos, age de determinada forma. O tribunal também tem uma função consultiva, que é o caso das consultas, né, quando a gente viu nos trabalhos, na última aula, quando eu trouxe de uma jurisprudência que algum dos grupos tratou, que era exatamente a análise de uma consulta. E aí a gente viu que, em dúvidas em tese, o gestor público ele pode questionar o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas, então, vai trazer essa orientação, né? Vai trazer essa função consultiva. Também tem uma função informativa de fornecer informações sobre os seus trabalhos, sobre os trabalhos realizados pelo próprio tribunal, sobre as fiscalizações realizadas. Uma função de ouvidoria, função ouvidora, né, que é receber denúncias feitas por cidadãos. Uma função normativa, que o tribunal ele tem seus próprios atos e instruções normativas, então o tribunal ele tem sua própria lei orgânica, por exemplo, ele tem os seus normativos de como que tem que ser feitos relatórios, por exemplo, de prestação de contas. E tem uma função administrativa que ele organiza a sua própria estrutura. Então, o Tribunal de Contas ele tem sua sede, tem que realizar contratações de limpeza, por exemplo, de segurança, profissionais terceirizados, ele tem seus próprios servidores, ele realiza concurso público. Então, ele tem essa função administrativa também. Como que são compostos os tribunais de contas? Estou aqui falando o tempo todo dos tribunais, mas quem que faz parte desse órgão autônomo, como a gente viu? Então, os tribunais de contas, eles são compostos. Aqui, eu vou tratar, nessa parte agora, sobre o Tribunal de Contas da União, que é o que está previsto na Constituição, mas depois eu vou tratar com vocês também, para vocês verem como é que funciona o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Mas para a gente, no momento, é importante ver no âmbito federal, né, como que se aplica. Então, o artigo 73, ele fala que o Tribunal de Contas, 73 da Constituição, tá, pessoal? Ele fala que o Tribunal de Contas da União, ele é composto por 9 ministros. E aí ele tem a sede no Distrito Federal, tem quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional. Então, o Tribunal de Contas da União, ele é composto por 9 ministros, que são quem tomam as decisões no âmbito do Tribunal de Contas. A gente viu que é um órgão colegiado, né, toma decisão. Existem também as decisões monocráticas, tá, pessoal? Mas, em regra, as decisões são por meio de acórdão. Sempre que eu trago para vocês, é o acórdão tal, do Tribunal de Contas, que são decisões colegiadas. E aí, quem que pode exercer o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União? A pessoa tem que ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade, inidoneidade moral e reputação ilibada, que são conceitos bem amplos, né, previstos pela Constituição. Notórios conhecimentos, e aqui podem ser conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Que, como a gente viu, a atuação do Tribunal de Contas, ela tem vários aspectos, né? Ela tem o aspecto contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, operacional. Então, pode ser que um ministro do Tribunal de Contas ele não seja formado em direito. Pode ser que ele seja formado em ciências contábeis. E aí, o importante é que ele tenha notórios conhecimentos jurídicos aqui para ele poder ser nomeado. E também tem que ter mais de 10 anos de experiência profissional que exige nesses conhecimentos aqui, né? Que se fala que a pessoa tem
notórios conhecimentos contábeis, por exemplo, espera-se que ela tenha uma experiência profissional vasta nessa matéria. Como que eles são escolhidos, os ministros dos tribunais de contas? Eles não são, os ministros, eles não são escolhidos por meio de concurso, tá, pessoal? Isso é até uma crítica, né? Porque o Tribunal de Contas é um órgão técnico, não é um órgão político, e acaba que as nomeações, elas são nomeações políticas, né? Não são os ministros, apesar de no Tribunal de Contas da União, por exemplo, a gente tem ministros excelentes, mas não necessariamente eles têm essa capacidade, né? Só porque foi nomeado pelo... A gente vai ver aqui como eles são nomeados. Então, o presidente da República escolhe 1/3 dos ministros, que são 3, e aí desses 3 que ele pode escolher, 2 tem que ser alternadamente entre os auditores e os membros do Ministério Público junto ao tribunal. A gente vai estudar o que são os auditores e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. E 1 é de livre nomeação. Então, entre qualquer pessoa, não tem que ser uma pessoa concursada para ser ministro do Tribunal de Contas da União. E 6 ministros, 2/3, né, dos membros, que a gente viu que são 9, são nomeados pelo Congresso Nacional. Então, a nomeação dos ministros também é parecida com o que acontece, né, com outras, no âmbito do Poder Judiciário, por exemplo. Os ministros, tanto do STJ, do STF, eles também são nomeações políticas. E aí, o que pode, às vezes, né, confundir o Tribunal de Contas como sendo um órgão do Poder Judiciário, é exatamente porque o Tribunal de Contas, os ministros, eles possuem as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Então, eles têm, por exemplo, a vitaliciedade, eles têm cargos vitalícios, né? Inamovibilidade. No caso dos ministros do Tribunal de Contas, esse da inamovibilidade, ele não é tão relevante, porque como a gente viu, a sede é no Distrito Federal, então não vai mudar para outros lugares. E irredutibilidade de subsídios, salários não podem ser reduzidos desses ministros. Também incidem não só as prerrogativas, mas as mesmas vedações dos magistrados. Vou mostrar para vocês quais que são essas vedações. Então, os ministros... Está fazendo um barulhinho, não sei se tem alguém tentando entrar. Aqui. Então, os ministros do Tribunal de Contas, assim como os magistrados, né, eles não podem exercer outro cargo ou função, salvo o cargo de professor, não podem receber custas ou participação em processo, dedicar-se à atividade político-partidária, receber qualquer tipo de auxílio ou contribuição de pessoas físicas ou públicas ou privadas, e também não pode exercer advocacia do juiz ou no tribunal que ele se afastou antes de decorrido 3 anos. Então, ele tem que se esperar um tempo, né? Então, se for um ministro, for advogado, e ele sair do Tribunal de Contas, por exemplo, depois ele for advogado, ele tem que esperar 3 anos para atuar naquele mesmo tribunal. Também fazem parte dos Tribunais de Contas da União os auditores. Ao contrário dos ministros, né, que são escolhidos por nomeação tanto do presidente quanto do Congresso Nacional, no caso dos auditores, eles são nomeados mediante concurso público. E aí a função principal dos auditores é substituir os conselheiros quando for necessário, porque existe um quórum mínimo, né, para tomar as decisões, tem que ter um mínimo de conselheiros. Pode ser que o conselheiro esteja de férias, esteja afastado, esteja acontecendo alguma coisa, então os auditores, eles vão substituir os ministros nessas sessões. O cargo de auditor, ele também está previsto lá no artigo 73 da Constituição, que fala que quando em substituição a um ministro, ele vai ter as mesmas garantias e impedimentos do titular. E quando no exercício da sua função, né, ele vai ter as funções as mesmas atribuições de um juiz do Tribunal Regional Federal.
Então, a gente vê aí que tanto os ministros quanto os auditores, eles têm essa função, essas mesmas prerrogativas e até as vedações dos membros do Poder Judiciário. Também existe, no âmbito do Tribunal de Contas, um Ministério Público de Contas. E aqui, apesar do nome parecido, o Ministério Público de Contas, ele não faz parte do Ministério Público comum que a gente conhece, não tem nada a ver. Então, uma pessoa que faz um concurso para o Ministério Público Estadual ou Federal, ele jamais vai ser membro do Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas é um órgão dentro do Tribunal de Contas e existe um concurso específico para esse cargo de Ministério Público. Nós somos chamados os procuradores de contas, procuradores do Ministério Público de Contas. Então, eles são aprovados em concurso público e eles atuam nos processos perante o Tribunal de Contas. Eles manifestam, dão pareceres. Ele vai atuar administrativamente aí perante esses processos. Eles participam das sessões. É um cargo similar ao Ministério Público comum que a gente está acostumado, mas não se confunde, né? Eles não se confundem com o Ministério Público comum. É um órgão específico dentro do Tribunal de Contas. E, além dos ministros, auditores e membros do Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas também ele é composto por um corpo técnico de servidores de diversas especialidades. Então, tem engenheiros no Tribunal de Contas, contadores, economistas, advogados, etc. O Tribunal de Contas é um órgão bem técnico mesmo, exatamente por isso ele precisa ter pessoas de diversas especialidades. E como a gente sabe, essa atividade financeira do Estado, ela não abarca só do ponto de vista jurídico, né? Ela tem realmente uma análise muito ampla. Então, tem uma análise do ponto de vista da contabilidade, do ponto de vista da economia, e aí por isso que os tribunais de contas, então, eles têm pessoal de todas as especialidades. Eu trouxe aqui para vocês uma foto da sessão do Tribunal de Contas da União, para vocês verem como que é realmente bem parecido com uma sessão do Supremo, assim, né? Até a vestimenta, as formalidades, é bem parecido. Trouxe para vocês verem como é que funciona. Isso aqui é uma foto antiga, né? Não é de agora, em época de pandemia, não. Por isso que está todo mundo aí sem máscara, todo mundo presente, com plateia aqui assistindo, né? Os advogados acompanhando. Hoje em dia eu não sei como é que está no Tribunal de Contas da União, mas no Tribunal de Contas do Estado, de Minas Gerais, está tudo online. Então, as sessões são online, os advogados eles podem fazer sustentação oral, tudo online. Ainda não voltou presencial, não. E existem vários processos no âmbito do controle externo. Eu adorei essa foto, porque ela é bem parecida com a minha mesa, assim, cheia de processo mesmo. Mas tem várias especialidades, né? Vários tipos de processos. Então, processos de prestação de contas, tomada de contas especial, fiscalizações, denúncias, representações, consultas, solicitações do Congresso Nacional. Existem vários processos e a gente vai ver, eu acredito que na próxima aula, que tem todo um andamento. Então, tem também uma fase de citação da parte que está sendo analisada, ela vai apresentar sua defesa, tem um relatório técnico feito pelo corpo técnico do Tribunal de Contas, tem atuação do Ministério Público, tem todo um processo bem parecido com um processo judicial mesmo. Agora nós vamos para a parte da atuação do Tribunal de Contas, para vocês verem de forma mais concreta como que se dá essa atuação. A Constituição, no artigo 71, ela traz diversas funções que são acometidas ao Tribunal de Contas. Como são muitas, e eu acho que ficaria cansativo a gente estudar cada uma delas, eu selecionei as principais funções para vocês terem uma ideia de qual que é a atividade, né, as funções principais desses órgãos que são os tribunais de contas. A primeira função que eu trouxe, então, para vocês
que é a emissão de parecer prévio sobre as contas anuais do chefe do Executivo, que é quando a gente viu lá que a Constituição trata que o Tribunal de Contas ele vai auxiliar o Poder Legislativo. E aí esse auxílio vai dar aqui nesse momento. O julgamento ele vai se dar pelo Poder Legislativo, mas existe um parecer prévio do Tribunal de Contas sobre aquelas contas anuais do chefe do Poder Executivo. Então, aqui existe uma análise das contas de governo. O que são essas contas de governo? São as contas que vão analisar a situação global da unidade federativa. Então, vai avaliar se cumpriu o orçamento, se cumpriu os planos, os programas, se cumpriu, por exemplo, aqueles percentuais mínimos de aplicação em saúde, educação. Não analisa o ato administrativo isoladamente, ele vai avaliar de forma geral o planejamento e execução orçamentária. Então, aqui o que acontece? O chefe do Poder Executivo, né, no caso do âmbito da União, o presidente da República, anualmente, a gente viu que o orçamento é anual, então, anualmente, ele tem que prestar contas do exercício, né, da execução orçamentária. E aí, todo ano, então, no máximo até 60 dias após a abertura da sessão legislativa, que acontece em 2 de fevereiro, ele vai enviar as suas contas para o Poder Legislativo, essas contas de governo. O Poder Legislativo, então, ele vai enviar para o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas ele vai elaborar um parecer prévio, vai analisar, então, essas contas de governo. Depois, o Tribunal de Contas retorna o parecer para o Poder Legislativo, e o Poder Legislativo vai julgar, então, essas contas, né, um julgamento político aí. O parecer do Tribunal de Contas, nesse caso, nessa atuação do Tribunal de Contas, ele é um parecer opinativo, meramente opinativo. O Legislativo ele pode acatar ou não esse parecer do Tribunal de Contas, mas ele é uma peça importante, porque, como a gente viu, o Tribunal de Contas é um órgão bem técnico, né? Então, ele vai analisar de forma técnica esse documento apresentado pelo chefe do Poder Executivo. Mas quem vai julgar essas contas aqui é o Congresso Nacional. A quem cabe julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. No âmbito municipal é um pouquinho diferente. O parecer do Tribunal de Contas, ele é, em termos, assim, vinculante, né? Porque para a Câmara de Vereadores não aceitar o parecer do Tribunal de Contas, tem que ter pelo menos 2/3 dos membros. E aí a gente viu que no caso estadual e da União não existe nenhuma medida, assim. O Legislativo pode não considerar as contas, que muitas vezes acontece que é um julgamento político, então falar, olha, tecnicamente as contas não seguiram, mas a gente entende que está num momento de crise econômica, está num momento de pandemia, então a gente vai aprovar as contas, por exemplo. E aqui no caso do município, existe a necessidade de que tenha pelo menos 2/3 dos membros da Câmara para não prevalecer o parecer do Tribunal de Contas. Aqui é o artigo 31, parágrafo 2º da Constituição, que vai tratar dos municípios. E eu trouxe exemplos de decisão do Tribunal de Contas, nesse caso aqui, para vocês entenderem. Aqui, eu falo decisão, mas o tribunal ele não está julgando as contas. O tribunal ele emite um parecer, ele envia esse parecer para o Legislativo e o Legislativo que vai julgar. Então, aqui nesse caso aqui, as contas foram aprovadas, porque foi constatado o cumprimento dos índices constitucionais de educação e saúde, a gente estudou sobre esses índices, o respeito aos limites constitucionais e legais para o repasse de recursos ao Legislativo, os limites de gasto com pessoal, regularidade da execução orçamentária, abertura de créditos adicionais. Então, é uma análise mais ampla da atividade financeira mesmo do Estado, é uma análise global. E aí verificou que cumpriu esses índices gerais, então o Tribunal de Contas ele vai enviar esse parecer para o Congresso Nacional. Tem outra decisão aqui do Tribunal de Contas também, e aí nesse caso aqui rejeitou as contas porque houve abertura adicionais sem cobertura legal, conforme a gente viu, né, que sempre que tiver créditos adicionais,
tem que ter a previsão legislativa, exceto se for os créditos extraordinários, mas aqui não era o caso, então ensejou essa rejeição das contas. Então, nesse caso aqui, o Tribunal de Contas ele não está propriamente julgando, ele emite um parecer e quem vai julgar vai ser o Poder Legislativo. Mas essa é uma das funções, das atribuições mais relevantes dos tribunais de contas. Outra atribuição dos tribunais de contas é o julgamento propriamente dito das contas dos administradores e demais responsáveis pelos bens públicos. Aqui, quando a gente fala desse julgamento, e aqui é o próprio Tribunal de Contas que vai julgar, a gente está falando das contas de gestão, que existe uma diferença entre as contas de governo e as contas de gestão. No caso das contas de gestão, você vai julgar os atos do ordenador de despesas, são os atos do cotidiano mesmo. Então, é uma contratação de pessoal, uma licitação, um empenho, um pagamento. Esses que são os atos das contas de gestão. E esses atos serão julgados pelo próprio Tribunal de Contas. Aqui não é uma emissão de parecer, é ele mesmo que está julgando. Então, nessas prestações de contas, todo mundo que mexe com dinheiro público, que lida com dinheiro público, tem que prestar contas para o tribunal. Nessas prestações, então, por exemplo, um gasto, ele tem que ter acompanhado da nota fiscal, do empenho, da liquidação. A gente vê que aqui é uma análise mais objetiva mesmo, bem prática daquela atuação. Não é uma análise de cumprimento de metas, por exemplo, no caso das contas de governo. Aí eu trouxe uma distinção para vocês verem que existem as contas de governo e as contas de gestão. No caso das contas de governo, o julgamento é pelo Congresso, com base no parecer do Tribunal de Contas, e vai analisar exatamente essa situação global das finanças públicas. E já nas contas de gestão, o julgamento é pelo próprio tribunal, é ele que vai julgar, e é uma análise desses atos cotidianos de realização de despesa. Então, o Tribunal de Contas ele possui competência para julgamento dessas contas de gestão. Outra competência dos tribunais de contas é controle de atos de pessoal, admissão, aposentadoria, reforma, pensão. Então, todos esses atos, eles passam pelos tribunais de contas. Então, se teve um concurso público, por exemplo, o Tribunal de Contas, ele vai avaliar se aquele concurso ele foi legal, se cumpriu os requisitos, se teve publicidade, se seguiu, por exemplo, vagas para deficientes, né, se seguiu aquelas vagas previstas em lei. Então, o tribunal ele vai avaliar todos esses atos de pessoal, de admissão, de aposentadoria, reforma e pensão. E aqui, a gente vai ver que, na verdade, o que acontece é que o tribunal ele não está analisando um ato de fora, pura e simplesmente. Ele acaba por... A atuação do tribunal, ela compõe o ato. Então, um ato de aposentadoria, por exemplo, ele é um ato complexo. O que isso significa? Ele começa na administração pública, o ato de aposentadoria de servidor público, tá, pessoal? Aqui estou falando do regime próprio de previdência dos servidores, não estou falando dos empregados de modo geral, não. Aqui, o controle do Tribunal de Contas é sobre admissão de servidores e aposentadorias de servidores públicos. O que acontece no âmbito das aposentadorias? Elas são atos complexos. O que isso significa? Ela só se perfaz, ela só está completa após a análise do Tribunal de Contas. São dois órgãos, né? Então, a administração, ela defere o pedido de aposentadoria do servidor, mas essa aposentadoria ela só vai ser concluída quando o Tribunal de Contas analisar. Por isso que é um ato complexo, né? Que é aquele quando dois ou mais órgãos se juntam para formar um único ato. No caso de concessão de aposentadoria, existe uma súmula no Tribunal de Contas que ela trata de modo geral da atuação dos processos no Tribunal de Contas. Essa súmula vinculante 3 do Supremo Tribunal Federal vai falar que sempre nos processos perante o Tribunal de Contas tem que ter contraditória e ampla defesa, exceto na apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão. E por que o Tribunal de Contas fala que não precisa de contraditória e ampla defesa no caso de aposentadoria? Porque, na verdade, aqui não está sendo reavaliado o ato. Aqui é o próprio ato de aposentadoria.
Então, o tribunal entende que não haveria necessidade de contraditório ante a defesa, porque o ato ele se perfaz com a análise do Tribunal de Contas. Só que aí, o que acontecia? O Tribunal de Contas demorava anos, muitos anos para analisar. Então, o servidor, às vezes, era aposentado pelo ente e ficava anos, mais de 5 anos, 10 anos, sem ter a análise da sua aposentadoria concluída. E aí, ao final dessa análise, o que podia acontecer era falar que estava errado, e aí ter que voltar. Imagina, voltar o servidor depois de 10 anos aposentado, ter que retornar do trabalho. Então, o que o Tribunal de Contas entendeu num primeiro momento é que se passasse 5 anos dessa análise, tinha que abrir para o contraditório ampla defesa, ou seja, para a participação da pessoa cuja aposentadoria estava sendo analisada. Isso aí foi em 2011. Só que, recentemente, no ano passado, o tribunal entendeu que o tribunal tem 5 anos. O processo chegou no Tribunal de Contas, ele tem 5 anos para analisar a aposentadoria, porque mais do que isso, é contra a segurança jurídica dos servidores públicos, né? Que estão aí com seus atos sem serem analisados por tanto tempo. Então, o Tribunal de Contas estipulou esse prazo de 5 anos. O que são as consequências da análise? O tribunal ele pode entender que está regular e conceder o registro e o ato de aposentadoria, então vai estar pronto, né? Quando registra a aposentadoria no âmbito do Tribunal de Contas, é que esse ato, então, ele está completo, ele está perfeito. E ele também, o tribunal pode entender que tem algum erro e vai negar esse registro e vai enviar para o órgão contratante, né, que é o órgão onde aquele servidor trabalha, para avaliar, para corrigir, e às vezes o servidor pode até ter que voltar ativa se tiver algum cômputo errado de prazo aí. E eu trouxe para vocês, pessoal, quando eu fiz, agora vocês vão saber o quão antiga eu sou, né? Porque quando eu fiz minha prova da OAB foi em 2010. Na verdade, eu fiz em 2011, mas era 2010.3, porque era no finalzinho de 2010 e a prova era no início de 2011. E aí eu fiz minha prova, a prova aberta, né? Eu fiz em Direito Administrativo. Só que caiu uma questão de Tribunal de Contas e de aposentadoria. E aí eu trouxe para vocês verem como que isso é relevante, né? E é interdisciplinar, inclusive, porque a gente estuda aposentadoria de servidor público em direito administrativo, e aqui em direito financeiro a gente está estudando o controle da administração pública sob a perspectiva da atividade financeira e orçamentária, analisando os tribunais de contas. Então, eu trouxe essa questão para vocês, que a questão trata o seguinte: Ana Amélia, professora dos quadros da Secretaria de Educação de determinado estado, ao completar 62 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição, formulou requerimento de aposentadoria especial. E aí ela formulou esse requerimento por ser professora, né? O pleito foi deferido, tendo sido o ato de aposentadoria publicado no Diário Oficial em abril de 2008. Em agosto de 2010, Ana Amélia recebeu a notificação do órgão de recursos humanos da Secretaria de Estado de Educação, dando-lhe ciência de um questionamento formulado pelo Tribunal de Contas em relação à sua aposentadoria especial. Ficou constatado que a ex-servidora exerceu por 15 anos o cargo em comissão de assessora executiva da Secretaria de Estado de Administração, tendo sido tal período computado para fins de aposentadoria especial. Então, é uma questão que vai tratar de aposentadoria, mas ela trata da questão da aposentadoria especial dos professores, né, que está mais na temática do direito administrativo. Mas aí a questão vem falando exatamente do Tribunal de Contas, porque ela fala o seguinte: indique o fundamento para a atuação do Tribunal de Contas nesse caso, informando se o ato de aposentadoria já se encontra aperfeiçoado. E aí o que tinha que ser respondido nessa questão? Que o Tribunal de Contas ele tem competência para analisar, para fins de registro, né, a legalidade da concessão de aposentadoria, e que esse ato de aposentadoria, ele não estava perfeito, ele não estava concluído, porque é com a análise do Tribunal de Contas que esse ato é concluído, tendo em vista que é um ato complexo. Então, essa questão que caiu na minha prova, a segunda parte da questão era para tratar, porque quando a gente trata de professores, né, tem um tempo menor para aposentar, são 5 anos a menos, porque entende que essa atividade
em sala de aula, é uma atividade que traz mais desafios, e muitos professores costumavam aposentar nessa aposentadoria especial, só que eles tinham exercido cargos administrativos no âmbito da escola, por exemplo. E aqui que o tribunal questiona, ele fala, olha, se ela exerceu 15 anos do cargo administrativo, ele não conta como aposentadoria especial, porque ela não estava sendo professora em sala de aula. Mas eu estou só explicando para vocês entenderem a questão como um todo, porque ela traz essa questão de direito administrativo também. Mas o importante aqui, que a questão exigia, era saber que a aposentadoria é um ato complexo, que ele se faz com a análise do Tribunal de Contas. E aqui, no caso, o Tribunal de Contas dos Estados, conforme está previsto aí na Constituição. Eu trouxe para vocês também, aqui eu tirei um print do Diário Oficial, do Diário do Tribunal de Contas, para vocês verem como que é publicado essa análise, né? Então, determina, o Tribunal de Contas é num voto bem curtinho, ele avalia a regularidade da aposentadoria do servidor e determina o registro daquela aposentadoria. Então, imagina a quantidade de processos de aposentadoria que não tem nos tribunais de contas, né? Se for levar em consideração a quantidade de servidores públicos aposentando. Uma outra competência do Tribunal de Contas também é uma competência corretiva. O tribunal ele pode determinar um prazo para que o órgão ou a entidade tome determinadas providências, ele pode até sustar um ato. Então, por exemplo, no caso de uma licitação, o tribunal pode suspender uma licitação que seja considerado irregular. Só que é importante aqui nessa competência a gente entender que quando for contrato, essa sustação ela tem que ser diretamente pelo Congresso Nacional. O tribunal ele não pode sustar contrato. Tanto que sempre no âmbito eu trabalho muito com essa fase de licitação. E quando chega um pedido liminar, a gente sempre tem que olhar se o município assinou, se aquela licitação já resultou num contrato ou não. Porque se tiver resultado num contrato, o Tribunal de Contas ele não pode sustar aquele contrato, suspender aquele contrato. Essa é uma atuação do Congresso Nacional. Então, havendo ilegalidade em alguma despesa, o Tribunal de Contas, por meio dessa função corretiva, ele pode determinar um prazo para que essa irregularidade ela seja sanada. Então, se for um ato administrativo, o tribunal pode ele mesmo sustar o ato, e aí ele vai comunicar ao Poder Legislativo, no caso, por exemplo, do tribunal suspender uma licitação. Mas se for o caso de um contrato, o tribunal ele vai comunicar o Congresso Nacional para que o Congresso suste o contrato. O tribunal não vai diretamente suspender esse contrato. Bom, pessoal, eu acho que pela hora, antes, essa questão é uma questão bem importante, que eu vou tratar da natureza jurídica das decisões do Tribunal de Contas, eu vou deixar essa parte para a gente começar na próxima aula. Eu desejo uma boa noite e boa semana para vocês.